organizado que nos estimula a confiar somente nas próprias forças e recursos, não podemos esquecer uma dimensão importante da vida cristã, a oração. Ela nos ensina que Deus é nosso parceiro de caminhada. E hoje também nos preparando, né, para a nossa confissão comunitária, né, juntamente com jovens da Figueira, jovens do Carobé, a gente vai receber o nosso celebrante Coroinha cantando o canto da campanha da fraternidade. Que nossos pais aqui estamos, teu amor alegre vimos celebrar. Tua graça que nos salva nós buscamos, nossa vida colocamos nesse altar. Somos povo da aliança, caminhando na esperança, conduzidos por tua mão. Com os pés no chão da vida, uma Páscoa tão querida, te pedimos conversão. A palavra nos anima e orienta, fortalece e dá sentido à nossa cruz. O teu pão nos une a todos, nos sustenta, por caminhos da justiça nos conduz. Somos povo da aliança, caminhando na esperança, conduzidos por tua mão. Com os pés no chão da vida, uma Páscoa tão querida, te pedimos conversão. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Minhas irmãs e meus irmãos, para que você faça uma boa confissão, você precisa tomar consciência dos seus pecados. Precisa assumir esses pecados e, na responsabilidade, dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, tua filha, mas trata-me como um dos teus jornaleiros. Estou aqui arrependido e arrependida. Confio na vossa misericórdia. Confio no vosso coração de Pai. Um coração capaz de amar, amar e sempre amar. Um coração que passa por cima de todos os pecados diante de um homem e de uma mulher que na humildade e na simplicidade se prostra de joelhos para pedir perdão. Por isso convido a cada um de vocês a olhar bem dentro do seu coração, a silenciar, para que nesse silêncio, arrependida, você possa invocar a misericórdia de Deus e receber consequentemente a absolvição de todos os seus pecados e cumprir a devida penitência. Jesus disse que se nós não nos perdoarmos uns aos outros, também o meu Pai que está nos céus não nos perdoará os nossos pecados. Essa palavra deve ecoar bem no fundo do teu coração. A quem você precisa perdoar no dia de hoje? A quem você precisa desculpar no dia de hoje? Eu gostaria que cada um de nós, num gesto de humildade e de simplicidade, num gesto de misericórdia e de compaixão, desse um aperto de mão, esse nada de reconciliação, a quem está do seu lado, e com o intuito de que, se essa pessoa a quem você precisa perdoar estiver aqui na igreja, você saia do seu lugar e vá ao encontro dela e diz: meu irmão, eu lhe perdoo. Ou então, meu irmão, minha irmã, me perdoa por aquilo que eu lhe fiz. Se essa pessoa que você precisa perdoar não estiver aqui dentro da igreja, a pessoa que está do seu lado deve representar aquela que você precisa perdoar. Então, essa pergunta, a quem você precisa perdoar, ou de quem você precisa se desculpar, deve ser concretizada neste momento. Deve ser respondida essa pergunta neste momento. Voltando-se, como dizia há pouco, para quem está do seu lado, estenda a mão, ensinando a reconciliação, ensinando o perdão, ensinando a misericórdia,
ensinando o amor, ensinando a caridade. Os pequei contra vós, e com meu coração inquieto resolvi voltar, e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Agora de joelhos. Deus, Pai, que na sua infinita bondade nos enviou seu Filho, que morreu por nós para nos poder salvar, ressuscitou para a nossa glorificação, nos enviou o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos erguer, para nos animar, para nos iluminar, para tornar a nossa consciência mais clara e limpa daquilo que é o projeto e a vontade dele. Se digne olhar para vós, passar pelas vossas vidas, pelas vossas consciências, pelos vossos corações, limpando, purificando, reavivando e reanimando a fé. Lave os vossos pecados, lave as vossas faltas, vos torne mulheres e homens reconciliados, aproximando-se da fonte da misericórdia, vós possais alcançar a graça do perdão, a graça da reconciliação. Pelo ministério da Igreja, eu vos absolvo de todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora em pé, batendo palmas pelo perdão recebido. Cabe a cada um de vocês cumprir a penitência. Qual é a sua penitência? Quando você sair daqui, o gesto que você deu, a pessoa que está do seu lado, saudando-a, você terá de fazê-lo lá na sua casa, lá com o seu vizinho, lá com a sua vizinha, lá com a pessoa com quem você não fala não sei há quanto tempo. E ajudem, pratiquem uma obra de caridade a uma pessoa que precisa, ao doente ou ao idoso. Amém? Amém. Oremos. Dai-nos, ó Deus, pensar sempre o que é reto e realizá-lo com solicitude. E como só podemos existir em vós, fazendo-nos ver segundo a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Esther. Naqueles dias, a rainha Esther, temendo o perigo de morte que se aproximava, buscou refúgio no Senhor. Prostrou-se por terra desde a manhã até o anoitecer, juntamente com suas servas, e disse: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tu és bendito. Vem em meu socorro, pois estou só e não tenho outro defensor fora de ti, Senhor. Pois eu mesma expus ao perigo. Senhor, eu ouvi dos livros dos meus antepassados que tu libertas, Senhor, até o fim, todos os que te são caros. Agora, pois, ajuda-me, a mim, que estou sozinha, e não tenho mais ninguém, senão a ti, Senhor meu Deus. Vem, pois, em auxílio de minha orfandade. Põe em meus lábios um discurso atraente,
quando eu estiver diante do leão. E muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices. E livra-nos da mão de nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos respondam assim: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Vós me escutastes, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Naquele dia em que eu gritei, vós escutastes, ó Senhor. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Naquele dia em que gritei, vós me escutaste, ó Senhor. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que eu gritei, vós escutastes e aumentaste o vigor da minha alma. Naquele dia em que eu gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Naquele dia em que gritei, vós escutastes, ó Senhor. Fala, Senhor, fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade. A tua palavra é fonte que corre, quem não morre, jamais. Fala, Senhor, fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele lhe pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura de hoje, as duas leituras de hoje poderiam ser resumidas numa palavra: a oração, a força da oração. Rainha Esther pede, e ela nos faz lembrar a grandeza e o poder de Deus. Ela começa por dizer o seguinte: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ouvimos desde os nossos antepassados que tu és o Deus dos vivos, és o Deus atencioso, é o Deus que sempre escuta a súplica das pessoas que estão em aflição, das pessoas que estão com dificuldades, das pessoas que estão em problemas, das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão presas, das pessoas que estão endividadas, das pessoas que estão sem emprego, das pessoas que, enfim, reticência. Ouvi a minha aflição.
Esther estava fazendo essa oração porque ela enfrentaria o rei Assuero, o rei que tinha a chave na mão para poder dizimar todo o povo de Israel. E a rainha Esther era a única que estava lá no poder, como rainha, que poderia fazer algo para que o povo não morresse. E ela tinha que se apresentar diante do rei. E naquele tempo, a rainha não poderia aparecer diante do rei no tribunal se não fosse chamada e se o rei não lhe estendesse a vara que ele tinha na mão para servir de consentimento. Caso contrário, ela seria apedrejada. Então ela estava com esse medo, mas também estava sobre ela o peso da responsabilidade do povo de Israel. Ela chegou até lá para servir de canal de graça para o povo. E então a rainha se levanta e defende o povo e diz, dirigindo-se ao pai: ouve a minha oração, eu vou lá, que na hora em que for enfrentar o leão, que os seus dentes fiquem emudecidos, mude o coração dele, para que eu possa alcançar a graça. E essa atitude da rainha Esther, que vai ao encontro do rei Assuero para pedir pelo povo, pela salvação do povo, é confirmada no Evangelho. Jesus diz: pedi e recebereis, bate a porta e a porta se abrirá. Porque toda pessoa que bate, a porta se abre. E aquele que bate, pede, recebe. Então, essa certeza que Jesus quer que todos nós tenhamos, na força da oração, fez com que a rainha Esther alcançasse a graça. E ela, de fato, não foi apedrejada. O rei atendeu a oração dela, o pedido dela, e o povo sobreviveu. E os inimigos, o inimigo do bem, mereceu um castigo que devia ser destinado à rainha e a seu povo. Por quê? Por uma simples coisa: a confiança em Deus. O depositar as preocupações, os problemas, os conflitos nas mãos de Deus, e ao invocá-lo como tudo na vida de todos nós, faz com que de fato nós alcancemos aquilo que precisamos. E não é vão que Jesus diz: pedi e recebereis. Porque agora todos juntos nós estamos aqui, viemos para rezar. Cada um saiu da sua casa com um propósito, não é? E qual é o propósito que cada um de nós trouxe no seu coração? Que Deus é que o Senhor está invocando? Quando você formula os seus pedidos, qual é o foco desse pedido? Rainha Esther nos ensina hoje nesse texto a direcionarmos o nosso pedido, a focarmos o nosso pedido. Porque se nós não tivermos o foco, nós vamos batemos e nunca batemos no prego. Nós batemos, mas não batemos na porta certa. Então precisamos aprender hoje com a rainha. É isso que não encontra. Não desistimos. Não há nenhum leão que não possa ser derrubado pela força da oração. Aliás, com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. Os dentes dos leões ficam fechados. Nos ensinam Daniel, Azarias, Misael e Sidraque. Foram lançados na fornalha ardente e eles saíram vitoriosos. Nos ensina Daniel na cova dos leões. Jogado lá na cova dos leões, nenhum leão lhe fez algum mal. E como ele, tantas outras pessoas nos ensinam como venceram as tentações através do recurso à oração. Porque, de fato, todos aqueles que se jogam providencialmente, se jogam nas mãos providenciais de Deus, esses alcançam a graça que precisam. Então, não é vão que Jesus nos diz: pedi e recebereis. Assim, mamãe, não desista na sua oração. Não perca a coragem e o foco. Persiga. Corra atrás. Reze. O telefone do céu é o joelho no chão. O telefone do céu é o terço. O telefone do céu, já sabemos, é a oração. Você chama uma vez, você chama duas, você chama três, você chama quatro,
E se não responder, você chama outra vez e a resposta virá. E a resposta não vem negativa, não. A resposta não vem negativa, não. A resposta vem positiva. E mesmo que pareça ser negativa, é negativa só na sua ótica. Porque não há nenhum mal que não venha pelo bem. E Paulo nos diz que a gente pede, mas muitas vezes a gente não recebe o que pede. Por quê? Ou porque nós não estamos focalizados, nós não temos o alvo, e porque não temos o alvo, nós não sabemos o que estamos a pedir, ou porque nós pedimos mal, ou porque Deus não quer nos atender, porque nós não somos capazes de guardar, de fazer uma boa administração ou gerência daquilo que nós estamos a receber. Porque senão pode acontecer que a gente receba algo de Deus e a gente estraga aquilo que o tesouro de Deus. E então jogamos aos poucos o tesouro divino. Não achamos, Deus não acha a hora de lhe atender naquele preciso momento, porque você não está maduro. Vejam o que Paulo diz. Olha, nós falamos para vocês não como a gente madura, mas falamos para vocês como as crianças que têm o leite, que devem beber leite. Porque ainda não estão bem maduros. Então há certas coisas que a gente tem de fazer, mas dentro do nosso esquema. E Deus não atende às vezes, por quê? Ou porque nós, como disse, rezamos mal, ou porque nós estamos fora da casinha, ou porque não é ainda a hora. Tudo tem a sua hora. E a gente tem que saber respeitar a hora de Deus. E a hora de Deus é diferente da nossa hora. Mas, apesar de não ter chegado ainda a nossa hora, ou a hora do que a gente precisa, nós temos de rezar. Pedi e recebereis. Bater a porta e a porta se abrirá. E a grande preocupação de Jesus em pedirmos e nos dirigirmos a esse Pai, a quem chamamos de nosso Deus, é tão forte que ele faz uma comparação. Se vocês que são homens e mulheres, o seu filho lhe pede pão, você vai lhe dar uma pedra? Vai dar o pão. E se não tiver pão em casa, você vai dizer, não, espera aí, nós não temos pão em casa, mas vamos comprar. Ou a sua mãe está com medo. A sua mãe foi à cidade, ela vai trazer pão. A sua mãe foi à padaria, espera um pouquinho. Mesmo que ela não foi, a filha não foi, o seu filho não foi à padaria, mas você acalenta o seu neto dizendo, olha, sua mãe foi à padaria, vai trazer pão. Você mente uma mentira santa para evitar o mal, para evitar que ela quebre tudo que está em casa. Ou que ele, o neto que é sapequinho, quebre tudo que está em casa. E ele ou ela vai ouvir, vai acatar e vai esperar. Você dá um pão, não dá uma pedra. E se pedir um peixe, você vai dar escorpião? De jeito nenhum. Nós hoje visitamos doentes, elas viram lá os pescadores com prainhas bem grandes, canoa cheia de peixe. E se elas quisessem pedir tainha, de certeza eles não dariam. E no lugar de dar peixe, iam dar escorpião? De jeito nenhum, havendo de dar peixe. Então vocês que são homens que às vezes são mão de vaca, vocês que às vezes são mal fechadas, dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará coisas boas a vocês. Vocês valem muito mais do que o Pai que está no céu, é muito mais, é mais caridoso, é mais atencioso, é mais carinhoso, é mais pai do que os pais desse mundo. É mais mãe do que as mães deste mundo. Por isso, vocês devem pedir. Pedir e recebereis. Bater a porta e a porta se abrirá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como Jesus nos ensinou, e Ele com insistência falou, que nós todos rezássemos, que nós pedíssemos a propósito ou a despropósito, vamos nos colocar em pé. Vamos nos dirigir a esse Pai, por meio daquele que nos ensinou a rezar. Que Ele, de fato, ouça as nossas orações, as nossas preces. E todos vamos responder com muita fé, com muita confiança, com
muita esperança de que as nossas preces serão todas atendidas, porque feitas por mãos humanas, mãos frágeis, mas mãos dignificadas por causa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A cada prece respondamos: ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Pai Santo, iluminai a vossa igreja na prática da oração e das boas obras. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Pai glorioso, atendei ao pedido dos que vos buscam e invocam vossa ajuda. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Pai justo, ajudai-nos a cultivar neste tempo quaresmal a busca da justiça. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Pai benevolente, ficai conosco, para que façamos o bem que desejamos, nos seja feito. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Pai bendito, abençoai os pais e mães que buscam orientar os filhos para o bem. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor. Atendei, ó Pai, as nossas preces. Preces feitas pelos vossos filhos e filhas, que confiam na vossa infinita bondade, ternura e compaixão. Por Cristo nosso Senhor. Esse sonho verdadeiro, sonho de libertação. Ao voltar os exilados, Deus trazendo os deportados, libertados para Sião. Todo o povo sofredor, o seu plano esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor todo nosso sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício, Deus, as nossas preces e acolhendo as oferendas do vosso povo, fazei com que os nossos corações se voltem para vós. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa, de coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios pascais que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e aos santos e todos dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai com essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Igualmente, no fim da ceia tomou o cálice, deu graças novamente e deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e de servir. Recebei, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Dai-vos, o Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Bento XVI, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhi junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dando-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos rezar. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não-lhes os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. Eu quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Comei, tomai meu corpo e meu sangue que dou, e vem no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, o pão é meu corpo imolado, os vós perdão para todo pecado. Comei, tomai meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comei, tomai
Senhor nosso Deus, fazei que os sagrados mistérios instituídos para a nossa salvação nos sirvam de remédio hoje e sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olha, eu queria que dessemos uma salva de palmas para essa coroinha. Primeiro dia dela, por isso ela está ficando assim com vergonha. É o primeiro dia dela e ela fez direitinho. Hoje fez assim direitinho, amanhã vai fazer direitinho. Então já fica calejada, vai fazer sempre direito. Também vamos dar uma salva de palmas para essas meninas aqui que de lá de Figueira vieram para fazer a finalização. Estará na internet, graças ao braço dela e à disponibilidade das demais amiguinhas que aceitaram ficar para irem à missa na Figueira com o padre. Senão as outras já estavam em Figueira há muito tempo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Pedi e recebereis. Batei a porta e a porta se abre. Com essa firmeza, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz.